Fala galera do canal do Joca Ajuda, física de qualidade, física de um alto nível. A gente está falando de campo elétrico, e agora vamos falar de campo elétrico uniforme, particularmente do campo elétrico gerado nas placas de um capacitor plano. E vamos ver como é que as questões aparecem para a gente envolvendo o campo elétrico uniforme e principalmente o comportamento de portadores de carga elétrica no interior desse campo. Tem questões que vão colocar o portador de carga em repouso, em movimento, vai ter aceleração, vou ter que usar trabalho, vou ter que usar a lei de Newton, Então assim, a gente vai ver tudo isso agora nesse campo elétrico uniforme entre as placas de um capacitor plano. Então aqui eu tenho uma placa positiva com uma densidade de cargas mais sigma. E aqui eu tenho uma placa negativa com uma densidade de cargas menos sigma. Lembrando que densidade de cargas é a quantidade de carga que eu tenho pela área, é quanto de coulombs eu tenho por metro quadrado. É quanto de coulombs eu tenho por metro quadrado. Eu tenho a mesma quantidade de coulombs por metro quadrado aqui e aqui. Muito bem, vamos estudar a primeira região fora das placas, não entre as placas, mas fora da região entre as placas, para cá e para cá. Eu sei que placa positiva gera campo de afastamento e carga negativa gera campo de aproximação. Então se eu pegar um ponto qualquer aqui, por exemplo, eu vou ter que essa placa positiva vai gerar um campo de afastamento e que essa negativa vai gerar um campo de aproximação e que esses vetores têm sentidos opostos. Só que esse campo gerado por placas, Joca já explicou no outro vídeo, ele é sigma sobre 2 épsilon. Sigma é a densidade superficial de cargas sobre 2 épsilon. Épsilon é a permissividade do meio. Beleza? Então repara, lembra que esse campo não depende da distância, é a distribuição de cargas numa placa. Se eu tenho dois vetores em sentidos opostos e eles são exatamente iguais, o campo fora da placa é zero. Mesma coisa vai acontecer aqui. Campo de afastamento da positiva, campo de aproximação da negativa. Esses campos são iguais em módulo se anulam. Então, fora da região das placas, não tem campo elétrico. Fora, não tem campo elétrico. Campo nulo, campo nulo. Agora vamos ver entre as placas. Ah, Joca, sim, entre as placas. Vamos raciocinar? Se eu pegar um ponto qualquer entre as placas, placa positiva, campo de afastamento, placa negativa, campo de aproximação. Olha, esses dois vetores agora eles não se anulam. Aqui é o campo da placa positiva, aqui é o campo da placa negativa. Está enxergando que agora esses dois vetores se somam em módulo? Eles são iguais, sigma sobre 2 épsilon, sigma sobre 2 épsilon. Se eu somar 1/2 de sigma sobre épsilon mais 1/2 de sigma sobre épsilon, eu vou ter sigma sobre épsilon. Então, na região entre as placas, eu tenho campo elétrico sim, indo da placa positiva para a placa negativa. Essas linhas são paralelas, igualmente espaçadas, e o campo é sigma sobre épsilon. Então, se eu botar um portador de carga positivo aqui, por exemplo, ele vai sofrer a ação de uma força na direção do campo e no sentido do campo. Olha a força elétrica aqui. Que vai ou não vai acelerar aquele portador de carga? Vai! Aquela força vai ser a força resultante. Inclusive, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Então, se eu abandonar uma partícula no interior de um campo elétrico uniforme, ela vai ser acelerada pela força elétrica. Se ela for positiva a favor do campo, se eu colocar uma partícula negativa, ela vai ser acelerada no sentido contrário ao campo. Ela vai ser acelerada pela ação da força elétrica, porque na região entre as placas tem campo elétrico. E como é que vai calcular essa força? Ué, fórmula geral, F é igual a Q vezes E. Inclusive, F igual a Q vezes E vai ser massa vezes aceleração. Ela é a força resultante. Como é que calcula a força elétrica? Q vezes E. Mas a força elétrica é a resultante, então ela também é M vezes E. Então, Q vezes E é igual a M vezes A. Se for uma questão mais aprofundada, um pouquinho, ele vai botar que esse E vai ser sigma sobre épsilon. Mas aí já estou indo um pouquinho mais além. Acho pouco provável, mas pode ser.
Pouco provável. O normal está aqui, ó. Essa partícula vai ser acelerada pela força elétrica dentro de um campo elétrico entre placas de um capacitor. Show de bola? O que a gente vai ver agora? Esses casos. Vou fazer alguns casos com você que são questões de prova, quando a gente coloca portadores de carga exatamente entre placas de um capacitor, que é um campo elétrico uniforme. Agora vamos ver como é que é o comportamento de um portador de carga dentro do campo elétrico uniforme gerado entre as placas de um capacitor plano. Então vem com o Joca, ó. Por exemplo, isso aqui foi um experimento de Millikan, com o qual ele descobriu o valor da carga do elétron. Ele fez um experimento chamado experimento da gota de óleo, muito interessante, que já caiu várias vezes em prova de vestibular. Então vem com o Joca. Eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa. De cara, eu já sei que o campo elétrico está aqui, ó, do positivo para o negativo. Aí essa gota de óleo está carregada e está em repouso. Se ela está em repouso, tem que atuar no mínimo duas forças sobre ela. Uma a gente sabe que é o peso. Se ela está em repouso, tem que ter uma força para cima. Que força é essa, Joca? A força elétrica. Está dentro do campo elétrico. E aí você acabou de descobrir que essa gota está carregada com carga negativa. Porque a força está contrária ao campo. E aí o que você faz nessas questões? Aí é resolver. Primeira lei de Newton, força elétrica é igual ao peso. Q vezes E é igual a mg. O que ele vai perguntar daqui? Pode perguntar a carga, pode perguntar o campo. O que ele vai perguntar não me importa. A solução é equilíbrio, força elétrica igual ao peso, Q é igual a mg. Descobrir que a carga é negativa porque a força está contra o campo. Às vezes ele pode dar a carga negativa e perguntar qual é o sinal das placas. Olha, se a força está para cima e a carga é negativa, o campo está para baixo. Quer dizer, o que ele vai perguntar não importa. A análise da questão toda é essa. Outra questão clássica. Ele vai dar as placas de um capacitor e vai dar um pêndulo eletrostático. E vai dizer que aqui tem uma carga. E aí, quais são as forças que atuam ali? Que está em repouso. Isso quer dizer que a resultante continua sendo zero. Só que qual é o detalhe agora? Eu tenho peso, tem a tração e tem a força elétrica, ó, empurrando o pêndulo para a direita. Se o campo está do mais para o menos, já sei que essa carga é positiva, porque a força está a favor do campo. E agora, Joca, como é que resolve essa questão? Lei de Newton, resultante é igual a zero. Como eu tenho três forças, eu posso formar um polígono. Escolhe uma força qualquer, escolhi a tração, regra do polígono. Desce com o peso, fecha com a força F, triângulo retângulo. Este ângulo θ que ele vai dar na prova é este aqui, ó, o mesmo ângulo θ. Aí como é que é a solução? Sei lá, pode ser Pitágoras, pode ser seno de θ, cateto oposto por hipotenusa, coteto, cosseno adjacente por hipotenusa, tangente, que é muito comum, né? Tangente de θ, cateto oposto, que é a força elétrica pelo adjacente, que é o peso. O que ele vai pedir não me importa. Se esse ângulo, por exemplo, for 45, caiu uma questão dessa na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pô, se esse ângulo for 45 é mole, porque se esse ângulo for 45, isso aqui é um triângulo isósceles. Então essas duas forças são iguais, a força elétrica é igual ao peso. Se esse ângulo for 45 é mais fácil ainda. Não precisa nem fazer conta. Se ele for 45, 45, 45, 90. Esses dois catetos são iguais. Força elétrica é igual ao peso. Questão da UERJ. Exame de qualificação. Aí a questão vai cair em triângulo retângulo. Ah, já que se não for um ângulo conhecido, aí você pode usar, decompor a tração. TX, TY, também uma solução razoável. Esse ângulo θ, ele é o mesmo daqui, ó. TY está colado, T cosseno, anula o peso. TX está separado, T seno, anula F. Também pode ser por decomposição. Ah, mas a solução é essa, lei de Newton. Carga elétrica abandonada no seu. No meu? Não, no seu. Que seu? Campo elétrico uniforme. Abandonei a carguinha. Ela é positiva. Placa positiva, placa negativa, o campo elétrico está aqui.
Se ela é positiva, vai ter a ação de uma força. Quando acontece isso, ele vai dizer que o campo gravitacional é desprezível. Ou vai dizer que essa é uma partícula atômica, um próton, um elétron. Elétron não, porque eu botei positivo. É um próton, ou seja, é uma partícula de massa desprezível. Ou seja, eu não vou levar em conta o peso. Aqui eu tive que levar em conta o peso que está em repouso. Aqui também. Aqui não, ele não vai levar em conta o peso, ele vai dizer que o campo gravitacional é desprezível, que a massa da partícula é desprezível, não vai levar em conta o peso, ok? Aliás, a massa não, o campo gravitacional é desprezível, então ele não vai levar em conta o peso. Então vamos lá, a única força que vai atuar é a força elétrica, que vai acelerar essa partícula. Força elétrica é carga vezes campo. Só que ela também é a força resultante, massa vezes aceleração. Daqui você acaba de concluir que A é igual a Q E sobre M. Ó. Olha lá. Ou seja, a carga é constante, o campo é constante e a massa é constante, eu estou falando de uma aceleração constante. Isso quer dizer que eu estou falando de um movimento uniformemente variado. Isso quer dizer que se ele mandar eu achar a velocidade com que ela atinge a outra placa, vale fazer Torricelli. Ele vai dar essa distância, o V0 é 0, o A é QE sobre M, eu posso aplicar Torricelli. Posso fazer o gráfico e achar a área? Posso, não tem problema nenhum. Ou eu posso fazer trabalho da força resultante igual a variação da energia cinética. Isso depois nós vamos ver melhor, porque segura a onda, eu vou só escrever para você, mas segura a onda. Nós vamos ver depois que o trabalho da força elétrica é a carga vezes a DDP. Isso vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial, porque às vezes ele não vai dar para a gente essa distância. Ele vai dar a diferença de potencial entre as placas. Então você vai usar Q vezes U, ou seja, a solução não vai ser por Torricelli, vai ser por trabalho. Trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, chama-se teorema da energia cinética. Trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. E o trabalho da força resultante é o trabalho da força elétrica. E depois o Joca vai ensinar que o trabalho da força elétrica, eu vou demonstrar isso, é a carga vezes a DDP. DDP é a diferença de potencial entre as placas. Porque às vezes nessas questões ele não vai dar essa distância, ele vai dar só a DDP entre as placas, aí o Torricelli não vai me adiantar. Eu vou usar Q vezes U igual a variação da energia cinética, lembrando que energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, aí eu consigo achar a velocidade. De boa? Se ele quiser complicar um pouquinho mais, ele lança a partícula no campo. Olha o lançamento horizontal que vocês já estudaram lá em mecânica. Só que vocês estudaram em mecânica com a força-peso. Carga positiva, ali vai ser um campo gravitacional desprezível, só vai ter o campo elétrico. Se a carga é positiva, eu vou ter uma força elétrica aqui, ó, a favor do campo. Exatamente igual que você viu em mecânica, só que aí, ao invés do peso é a força elétrica, ao invés de ser a gravidade, é a aceleração imposta pela força elétrica. Nessa direção, que é perpendicular ao campo, não tem força, então é um MRU. Essa direção eu vou resolver por V igual a delta S, delta T é um MRU, mas nessa direção eu tenho a força. Se eu tenho a força, eu vou ter a aceleração, que é E sobre M. Então, nessa direção que é paralela ao campo, eu tenho uma queda livre, eu tenho um movimento uniformemente variado. E aí eu posso montar o gráfico, achar a área é a altura é essa distância D. Ao invés de ser GT, vai ser AT, como eu ensino no gráfico. Ou eu posso aplicar, para quem está acostumado com fórmula, H igual a meio de GT ao quadrado, só que não vai ser G, vai ser AT ao quadrado sobre 2, onde A é a aceleração da queda livre. No caso, essa queda livre é num campo elétrico, então é QE sobre M. Aí é resolver como você aprendeu queda livre. No lugar de G, vai entrar o A, que é QE sobre M, que é a aceleração imposta pelo campo elétrico uniforme. Beleza? Essas são as questões clássicas envolvendo campo elétrico uniforme, movimento, né, estado de carga dentro do campo elétrico gerado pelas placas de um capacitor. De boa? Beijo!